Então, vamos lá. Meu nome é Edson Matos, eu sou filiado e voluntário do PMI Pernambuco. Esse é o meu segundo ano, né? 2020, 2021, esse é o meu segundo ano. E o convite dessa apresentação eu achei muito apropriada em função do momento que nós estamos vivendo, né? Que é a transformação digital nas organizações. O desafio que eu trouxe aqui para a apresentação responder a pergunta por onde nós devemos começar essa transformação digital dentro das organizações. Então, ao longo da nossa apresentação, eu vou falar uma série de coisas e o objetivo é que, ao final, a gente consiga responder essa pergunta. Eu faço parte da diretoria de filiação, né? Atuo como gerente de relacionamento do capítulo Pernambuco, sou formado em tecnologia da informação. Minha área é de TI, na área de governança de TI, mas eu também sou mestre em engenharia de produção. Então, eu atuo tanto na área de tecnologia como na área de processos, né? E, assim, sou apaixonado por tecnologia. Uma das coisas que eu já queria começar contribuindo com esse conhecimento é sobre a importância de você estar envolvido em uma comunidade como a de projeto. Além de ser fantástico o conhecimento e o network que você faz, é sensacional também porque ela te motiva a novos desafios. Então, eu estou pouco mais de 2 anos, né, 2020, 2021, mas eu estou pouco mais de um ano, né, pegou um pedaço de cada ano, e eu já estou envolvido, já estou assim, engajado para tirar minha certificação do PMI-ACP, de projetos ágeis. E eu, assim, eu não tenho dúvida que se eu não tivesse entrado como voluntário e como filiado do capítulo, certamente eu não estaria envolvido nessa certificação. Então, assim, a primeira dica aí para vocês se envolvam, participem, porque motiva demais. A nossa estrutura de apresentação, ela está dividida em 4 partes, tá? O que é a transformação digital propriamente dita, então eu vou falar bastante do digital, bastante de transformação. Depois eu vou falar um pouco sobre a release do fator 4.0, vou explicar o que é o fator 4.0 e em seguida eu vou contextualizar essa questão da release. Vou mostrar também no cenário Brasil, onde é que a transformação digital, como o Brasil está, frente a alguns outros países, né? E, ao final, tentar responder essa pergunta aí, que é o desafio maior, por onde começar nas organizações. Antes de a gente avançar na apresentação propriamente dito, né, a pandemia foi um evento que aconteceu, né, não programado, né, involuntário, do ponto de vista da transformação digital, mas que ela teve uma grande contribuição no sentido de acelerar a transformação digital, sob o ponto de vista de automação de processos, de autoatendimento, de análise de dados e do home office. Eu chamo a atenção essa questão da análise de dados, visto que a forma com que a gente passou a interpretar os dados em função da pandemia, ela também mudou, né? Então, assim, não só uma variável, mas também a velocidade com que essa variável contribui para essa transformação. Para a gente entender bem a ideia da transformação digital, eu separei o que é transformação e o que é digital. A transformação, ela sempre existiu. Então, mesmo antes de a gente estar nessa pegada da transformação digital, o conceito da mudança nas organizações, ela sempre foi muito presente. As pessoas já estavam acostumadas de alguma maneira, mas só que os caminhos que ela está tomando, a transformação, ela está sendo não só por um caminho diferente do que vinha antes, mas também com a velocidade bastante diferente. O digital, quando a gente está falando do digital, a gente está muito relacionado com o computacional, né? Com a tecnologia, com o binário, né? Então, assim, sempre que a gente entender de transformação, a gente está falando de mudança. E sempre que a gente falar de digital, a gente está falando algo relacionado ao computacional. Quando a gente fala de digital, a gente fala de metodologias, frameworks, ferramentas e normas. E essa sopa de letras, de palavras, de arcabouço que nós temos, ela é uma coisa que já vem acontecendo há pelo menos 10 anos. Então, as ferramentas, as metodologias, elas estão disponíveis no mercado há algum tempo.
Então, quando a gente está falando do digital, quando a gente está falando do RPA, por exemplo, que é a automatização de processos. Essa automação, quando a gente falava de robotizar os processos, a gente pensava muitas das vezes em robô, máquinas, né? E hoje a gente tem uma pegada totalmente diferente em função de a gente estar usando software. Então, algumas coisas mudaram e essa mudança acabou dando um acesso muito grande às organizações, não só de grande porte, mas de pequeno e médio porte também. Quando a gente fala dessas metodologias, desses frameworks, as organizações elas vão precisar entender que elas precisam de respostas, né? Ela precisa de resposta para saber quem são os parceiros nessa jornada de transformação digital. Ela precisa saber quais as proficiências que esses parceiros podem contribuir, quais competências essas proficiências vão trazer para a organização e a competência naquela linha, né? Naquela ideia, né? De saber fazer e de fazer. E ainda mais essas perguntas, né, as respostas que as organizações precisam entregar para o negócio, ela tem que estar alinhada necessariamente à estratégia da organização. Essas coisas elas não podem andar soltas dentro da organização. Além do que, essas estratégias ela tem que estar alinhadas com os objetivos. Então, é alguma coisa mais ou menos assim, ó. A organização ela precisa ter objetivos, ela precisa ter estratégias para alcançar esses objetivos, e essas estratégias são alcançadas através de parceiros, de proficiências e de competências. Eu trouxe 2 exemplos aqui para ilustrar a questão do parceiro, da proficiência e da competência. O PMI, por exemplo, nós elencaremos aí projetos ágeis, Lean, trabalho remoto, a transformação propriamente dito, Kanban, LGPD, tudo está dentro do conceito de projetos, seja ele ágil ou não. E essa certificação, que foi bastante comentada aí, principalmente pelo Robson, a questão do PMI-ACP, ela tem uma pegada de te dar proficiência, quando eu falo dar para a organização, né, o profissional ele se certifica, e dentro dessa proficiência ele desenvolve competências, seja Scrum, seja Lean, seja Crystal, seja FDD. A empresa precisa entender que essas competências, essa proficiência, através de um parceiro, é que vai te posicionar no mercado com algum diferencial. Eu trouxe um outro exemplo aqui, que é um parceiro também no mercado, chamado Exim. Blockchain, LGPD, Cloud, tendo a sua proficiência em segurança de serviço na nuvem, por exemplo. Esse é só um exemplo, tá? Exim tem várias proficiências, tem várias capacitações que vão levar a empresa e uma organização através de um parceiro de negócio, através das competências, tá? Só se resume a esse, o Exim e o PMI? Não, existem diversos no mercado. Foi só para a questão de exemplificar mesmo. Voltando ao digital, a gente sempre falou do tecnológico, né, do eletrônico, do computacional relacionado ao digital. Hardware, software, people. Só que nos últimos anos, ou recentemente, anos recentes, né, apareceram algumas novas variáveis. Uma linkada com a via de acesso e outra linkada com o hub central. Vou explicar já cada uma dessas. Antes disso, a gente precisa entender que quando a gente falava das organizações, sempre nós falamos em pessoas, processos e tecnologias. Não que esse conceito esteja fora de uso, muito pelo contrário, ele continua em uso, só que agora ele tem um toque de velocidade e um toque de centralidade de dados. Vejamos. As 2 variáveis, né, que eu falei para vocês, via de acesso e hub central, né, dentro agora de uma concepção diferente, né? O modelo mental, o mindset de quem faz a gestão vai precisar ser reconfigurado, vai precisar ser reprogramado. De que maneira? As conexões que, ora, nós temos conexões de 4G, 3G, eu falo conexões mobile, né, de mobilidade, né?
Conexões 2G, eu acho que quem tem, acho que muitas pessoas aqui alcançaram ainda conexão 2G para telefonia celular, móvel, né? Só que hoje nós temos conexões de alta performance. O que quer dizer conexão de alta performance? Nós vamos, a qualquer hora, em qualquer lugar, termos conexões rápidas e estáveis. E isso faz toda a diferença sob o ponto de vista de estabilidade e de qualidade dessas conexões de dados. Tudo isso através de um data drive. O data drive ele vai ser um guia de decisão estratégica. Veja a importância dos dados. Você tem um volume de dados agora enorme, né? E ele vai guiar a tua empresa e você vai conseguir tomar decisões que, ora, você passava, em alguns casos, até anos. Eu estava lendo recentemente uma comparação que o censo populacional do Brasil, na década de 70, ele passou 5 anos para ser publicado. Né? Então, você veja aí que como a velocidade, hoje em dia, o tempo maior que você gasta é dos profissionais do IBGE se deslocando até a casa das pessoas para coletar as informações. Porque a partir do momento que a informação entrou ali no tablet, a resposta é praticamente imediata ao número que se espera. Então, conexões de alta performance e data drive são as duas grandes variáveis que vai mudar o modelo mental dos tomadores de decisão. Observem que eu estou falando de conexões 2G, 3G, 4G, mas pelo menos no Brasil, em algumas cidades, não na maioria do Brasil, né, mas em algumas cidades, a gente já tem conexões 5G. E essa conexão 5G, ela tem uma velocidade bastante significativa para o momento que a gente está vivendo de conexões de alta disponibilidade em qualquer hora, em qualquer lugar. Imagine quando a conexão 6G chegar, né? Então, imagine alguma coisa que a gente fazia em 5 horas, por exemplo, um download de 21 teras, e você fazer isso em 18 segundos. Na outra apresentação que eu fiz para um outro grupo, alguém perguntou, mas quem é que vai fazer um download de 21 teras? Eu acho que ninguém vai fazer um download de 21 teras, né? O objetivo foi mais para ilustrar a questão da velocidade. Existe um fato curioso, que a transformação digital, não só a transformação digital, né, mas a transformação, ela já vem acontecendo há muito tempo. Aliás, ela sempre aconteceu, né? Mudança dentro das organizações sempre foi uma constante, né? Desde da Revolução Industrial até o dia de hoje. Mas observem que o crescimento dessa transformação era um crescimento linear. Essa linha cinza que vocês estão vendo aí é a linha que vinha acontecendo a transformação. Então, era muito fácil você acompanhar essa mudança, uma vez que a linha era uma crescente que ia aumentando aos poucos. Dava para você, em alguns casos, perder o time e, de repente, voltar para ele. Só que agora a questão é outra. Além de você ter os dados dirigindo a sua tomada de decisão, você tem conexões ultra rápidas. E a curva do crescimento da mudança, ela deixa de ser linear para ser um crescimento exponencial. E aí, meu amigo, não dá para ficar esperando o tempo passar para tentar correr atrás do prejuízo lá na frente. Vai ficar inviável. Essa figura, ela não foi eu que criei ela, né? Eu adaptei, né? Eu coloquei uma carinha diferente nela, né? Mas a gente está muito acostumado nos dias de hoje, né, com físico, com analítico e com estratégico. Sob o ponto de vista do estratégico, sempre existiu. O analítico, do ponto de vista da economia, sempre existiu. O digital, ele tem existido há algum tempo, só que essa variável de velocidade das redes, isso aí está fazendo toda a diferença dentro do processo. É isso que está potencializando esse crescimento exponencial. E aí, para ilustrar bem essa figura, eu fiz alguns links, por exemplo, do físico para o digital, do digital para o analítico, e para vocês entenderem a transformação digital centrada, né, linkando todos esses pontos, né, e quais ferramentas, quais frameworks, quais recursos são utilizados em links dessas quatro vertentes aí, né? Então, nós temos, por exemplo, do físico com digital,
nós temos o IoT, né? A internet das coisas. Isso em vários países já é realidade. No Brasil, a gente está começando também, né? Numa pegada muito forte, mas a internet das coisas é uma coisa que vai revolucionar de uma maneira surpreendente todo o mercado. Do digital para o analítico, do ponto de vista da economia, ciência de dados também é uma coisa relativamente nova, né? Não só no Brasil, mas no mundo como um todo. O mais familiar para a gente é o estratégico analítico, que é a questão dos processos. Esse a gente já está bastante acostumado com eles, só que tem uma pegada diferente aí, que cai de novo para o digital, quando o estratégico começa a falar do digital do ponto de vista de processos, que é o RPA, que é a automação de processos. Então, os processos, além de tudo, eles vão estar automatizados através de robôs. E como eu falei no início, não é aquele robô, vai ter um robozinho físico lá, né, mecânico, fazendo alguma coisa. Não, tudo através de software. E do ponto de vista estratégico físico, a gente tem o Big Data. O Big Data é curioso porque, assim, no começo eu até fazia uma interpretação, né, que o nome da palavra era muito sugestivo, né? Big de grande, né? Então, grandes volumes de dados. Eu sempre, quando alguém falava Big Data, eu, puxa vida, vai ter um volume de dados gigante. Vai ter um volume de dados gigantes, tá? Só que as ferramentas disponíveis no mercado hoje, elas não só vão agilizar essa consulta nesse grande volume de dados, mas também esse Big fala muito de formas de você coletar os dados. Né? A gente está acostumado no modelo tradicional de dados, de você ter um banco de dados, você tem uma aplicação que vai lá e busca esses dados de forma local, de forma remota, né? Isso é incontestável. Só que agora você vai estar pegando informações não só dessa base de dados, como de várias bases de dados, numa velocidade ultra rápida, e pegando informações de onde vocês não conseguiam enxergar antes. Por exemplo, através de drones mandando informação praticamente em tempo real, através de milhões e milhões de páginas na internet, o Big Data virado lá pegando dados. Então, assim, a gente vai ter nós já temos ferramentas, né, Oracle, SAP, ferramentas de mercado, né, que trabalham com esse tipo de informação, né, captar esse volume gigantesco de dados com alta performance e trazendo informações onde antes não conseguia se chegar. Então a gente responde em linhas gerais o que é a transformação digital, né, separando ela em transformação e o outro pedaço do digital. O segundo momento que a gente vai ver aqui é a questão do fator 4.0, vou dar uma pequena explanação para vocês, e a questão da release desse fator. Se nós pegarmos a indústria 1.0, 2.0, 3.0 até os dias de hoje, a gente vai observar que desde do século 17, 1780 mais ou menos, quando a mecanização e a força do vapor entrou em produção. E a gente tinha, é curioso que a gente tinha um cenário onde o desemprego, ele foi uma variável assim, que não, esse vapor, essas máquinas a vapor, essa mecanização vai tirar muitos empregos. Isso aconteceu na indústria 1.0, na 2, na 3, na 4 e vai continuar existindo, eu acredito que para sempre, né? Então, deixando um pouquinho a indústria 1.0 e a 2.0, se a gente for dar uma olhada na indústria 3.0, que é da década de 70, 1970, por exemplo, a gente já falava em automação, já falava em robótica e já falava em internet e eletrônicos. Então, veja que a gente está falando de uma década de 70. Se você for ver um filme, por exemplo, da década de 70, você se assusta eu acredito que a maioria, inclusive, preto e branco, né, saindo da década de 60 para 70, e a gente já tinha tudo isso na indústria, né? Então a indústria está sempre puxando, alavancando, usando desse recurso de primeira mão. Hoje a gente tem sistemas cibernéticos, internet das coisas, redes e inteligência artificial nesse modelo de indústria 4.0. E a indústria 4.0, para vocês terem uma ideia, ela vem de 1970 até os dias de hoje, ela é considerada como... Não existe a indústria 5.0, por exemplo, né? Então, assim, são quase 50 anos
são 50 anos aí de indústria 4.0, e a gente fazendo analogia indústria, desenvolvimento de produção, e aí eu estou falando de produção de bens, né? Produção de bens, né? Indústria propriamente dita. E os padrões de transmissão de dados, e essa é a grande sacada, né? É a grande variável aí, uma das variáveis que eu falei para vocês, né? Ela só tem 20 anos. Então, eu acredito que muitos de vocês aí não pegaram, muito não, alguns, né? Não pegaram o 2G, né? Mas o 3G eu tenho certeza que a maioria que pegou. O 4G é a nossa realidade hoje, né? Então, são 50 anos de indústria versus 20 anos de aceleração da tecnologia do ponto de vista de mobilidade. Se você disser assim, não, Edson, a gente já tem fibra ótica há muito tempo, não é só 20 anos, não tem mais. Mas as fibras óticas, elas têm estado presentes nas nossas casas como uma coisa como um commodity, né? Como água, luz, energia, né? Daqui uns anos, eu acho que hoje, se faltar internet uma semana na sua casa, principalmente nesse momento de pandemia que a gente está vivendo, acho que não falta, né? Que a gente dá um jeito de resolver. Mas, enfim, a questão da mobilidade, da velocidade da mobilidade é que vai fazer toda a diferença dentro da indústria. Por quê? Porque a indústria, vamos pegar a indústria automotiva. O que aconteceu com a indústria automotiva? Por muitos anos, ela entregava o quê? O produto para o usuário. Ela fabricava o carro, entregava o carro para o usuário final, para a distribuidora, para a loja, o usuário comprava, e aí a indústria propriamente dita, ela não tinha mais contato com o proprietário, né? Salvo para fazer um recall, né? Mas não é comum. Essa release, ela muda a partir do momento que você tem o V2X, veículo para todas as coisas, veículo conectado a todas as coisas. Então, assim, a indústria ela vai te entregar o carro, e o próximo recall do carro que for fazer, o carro não vai voltar para a oficina, não. O carro vai estar conectado na nuvem, e a nuvem vai te entregar release de software, como nós fazemos com o nosso celular. De tempos em tempos, ela vai dizer, ó, tem um release novo aí, atualiza o teu software do teu carro. Né? Então, isso vai ser uma constante. E não só isso, né? Não só essa relação de indústria conectado com carro, fazendo a gestão, muitas vezes, de temperatura, de problemas no carro, não só isso. Imagine esse cenário, onde você tem veículos conectados com a fábrica, veículos conectados com pedestres, veículos conectados com infraestrutura, veículos conectados com a rede, na nuvem, né? E aí infinitas possibilidades, e veículos conectados a veículos. Então, esse é um exemplo da release, por exemplo, da indústria, da versão 4.0 da indústria, para essa nova realidade que as conexões rápidas, né, as conexões seguras, elas estão oferecendo. Eu estou falando muito da indústria, né? E talvez você possa dizer, mas esse cara falando muito da indústria. Deixa eu pegar um exemplo aqui da área financeira. Então, em 2020, nós tivemos uma média de 700 fintechs, tá? E essas fintechs, elas são estruturadas de maneira que você tenha outras fintechs de investimento, de associações, de aceleradoras e de hubs, para poder fazer a coisa moer. E aí você tem fintech que está rodando sob o ponto de vista de pagamento financeiro, empréstimo, investimento, negociação de dívidas, seguros, bancos digitais, câmbio, criptomoedas e uma infinidade de outras coisas mais. Então, quando eu falo da release 4.0, é porque a indústria veio nessa pisada, né? E essas fintechs, elas estão nascendo totalmente digitais já, pegando a carona, né? Elas começam a pensar, elas começam a reagir de maneira rápida, porque as conexões favorecem a isso, e dados sendo guia para a tomada de decisão dessas empresas. A internet das coisas, ela vai conectar, como o próprio nome diz, né? Das coisas. No começo eu tinha até eu achava muito vulgar essa palavra, eu falava, puxa vida, mais coisas, que palavra feia, não sei o quê, mas coisas foi a palavra mais adequada que alguém pôde colocar
sob o ponto de vista da ideia do que as redes vão propiciar a essas conexões. Avião, carro, telefone, lâmpada, aparelho de som, chuveiro, tudo, todas as coisas, todas as coisas. Então, imagine que no futuro próximo, né, essa internet da coisa eu assisti uma palestra essa semana sobre bueiros inteligentes, né? Lá você tem o sensor do bueiro. Bueiro é aquele negócio onde a água escorre, né? A região, eu não sei se o nome é esse para toda a região, mas quando dá uma grande chuva, a água escorre pela rua, escoa pela rua, e ela joga no bueiro para cair no duto para a água ir embora. Então, aquele bueiro, o sensor que vai estar ali, ele vai estar falando através da nuvem, através de uma conexão Wi-Fi, dizendo qual é o volume de água que está passando ali, se a galeria, se o bueiro está entupido, se tem vazão, se não tem. Um negócio totalmente assim, fora. Eu jamais, se eu dei um exemplo na internet das coisas, eu ia citar o exemplo da galeria. A transformação digital está presente na educação, agronegócio, na indústria de petróleo, na área do jurídico, do direito, nas grandes empresas de investimentos, na medicina, no varejo, no e-commerce. E assim, não é que ela vai chegar, a transformação digital, ela vai chegar para esses... Ela vai chegar, ela já chegou, na verdade, ela já chegou. E como eu falei há pouco, ela é exponencial. Ela vem numa velocidade muito grande, né? E isso, se você não usar o digital, as ferramentas e os frameworks que estão disponíveis no mercado, você não vai ter como fazer essa transformação digital. Você vai precisar do digital e vai ter que ter a mudança. Então, assim, a gente falou do que é transformação, né? Quando a gente segmentou ela em transformação digital. Falei um pouco da indústria para vocês, do fator 4.0, né? Que é a evolução da indústria da 1 até a 4. Falei dessa release, que é essa virada de chave, onde a indústria não só fabrica, mas como ela faz toda a gestão agora através da nuvem, das conexões rápidas, através dos dados que ela coleta. E eu vou trazer para vocês agora como é que está o cenário do Brasil em função de 47 estados, tá? A Associação Brasileira de Desenvolvimento Industrial, essa informação aqui, ela foi de 2020, tá? Esses dados aí. Ela levantou os cinco continentes aí, né? A América do Norte não aparece, mas Estados Unidos está dentro desse conceito. Então, a gente tem os 9 países aí, né, que mais se destacam, e o Brasil aparece, dos 47 que foram levantados, ela aparece em 40, o Brasil aparece em 42º, o que é muito ruim, né? A gente está em 42º, inclusive alguns países da América do Sul, apesar do Brasil, pelo menos na minha concepção, deveria ser o melhor da América do Sul em tudo, né? Até pela expansão territorial, a população, né? A gente só aparece lá em 42º. No ranking desses top 9 aí, se vocês observarem, a gente tem a Austrália e a gente tem Estados Unidos aí como 7º da América do Norte. Os demais países, eles apresentam todos na região da Europa. Então, assim, isso é uma variável que mostra, e é uma coisa sabida, né? Como a Europa está se desenvolvendo nessa questão da transformação digital e repercute não só da questão da digital, mas como outras estruturas das dimensões dessa transformação digital. Deixa eu falar para vocês de que eu estou falando. Quando a Associação Brasileira de Desenvolvimento da Indústria fez esse levantamento, o que ela trouxe para a gente de transformação? Ela trouxe 4 pilares, né? Estrutura produtiva, e essa estrutura positiva vocês entendam, relação de importação e exportação, de fatores de produção, tá? O ambiente empresarial, e aí praticamente está a cereja do bolo, né? Que é sob o ponto de vista de como as organizações estão se estruturando para fazer isso, sobre os hábitos culturais, que aí a chave, a virada de chave está aí, né? Se a gente fosse responder a pergunta aí, por onde começar, está aqui, é na cultura, nas pessoas. É aqui que a transformação digital acontece. O conjunto do digital com as mudanças, ela tem que acontecer provindas, oriunda de pessoas, né? Não vai levar a ferramenta, porque a ferramenta sozinha ela não vai fazer isso. E quando eu falo das pessoas, eu estou falando da alta gestão até o chão de fábrica. Estou falando numa linha, numa vertical.
E, por último, o outro pilar dessa estatística que eu mostrei no slide anterior fala de segurança. E quando a gente fala de segurança, aparece outra variável, uma terceira variável, tá? Que é pelo menos no Brasil, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Essa Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, ela tá em voga desde agosto do ano passado e começou a valer mesmo agosto desse ano, né? Sob pena de multas, de uma série de punições para as empresas que descumprirem a Lei Geral de Proteção de Dados. E assim, ó, é lei de proteção de dados das pessoas, né? E essa variável, ela ratifica essa questão da Europa tá na ponta. Deixa eu mostrar essa figura aqui para vocês. Isso é do ano passado também, tá? A fonte é o Serpro. Então, observem que essa parte mais escura, ao centro, em roxo, ela está mostrando os países da Europa e como eles estão desenvolvidos, fortemente adequado à GRPD. A GRPD é a Lei de Proteção de Dados da Europa. Tá? No Brasil, a gente tem a LGPD, que foi desenvolvida, foi construída em cima da GDPR. Tá? E veja como eles estão maduros lá na Europa. Né? E curioso saber que o Brasil está numa tonalidade de cor aí, ó, que ele não vai nem para o segundo. Né? A gente tem países da América do Sul, por exemplo, como a Argentina, como a Nova Zelândia, lá na Oceania, ou como o Japão, que está bem mais adiantado do que a gente. Sem falar nos Estados Unidos, né? Que os Estados Unidos é meio complicado o negócio lá, da proteção de dados. Eles têm, mas não é exatamente como o resto do mundo, mas tem, né? E na região da África, né, alguns países ali estão se movimentando, chegando perto do Brasil, mais 30%, 40%. Na Ásia, né, e aí na Ásia é Velho Oeste, né? China, Mongólia, Rússia, esses países aí não se pronunciaram e vão sem lei específica sobre o tema. Se vocês observarem no mapa na região central da Europa, vocês vão ver que tem dois países ali grandes que, se eu não me engano, um é a Hungria e o outro é a Capadócia. Oh, meu Deus, qual é o país da Capadócia? Bom, daqui a pouco eu me lembro. Turquia, perfeito, muito bem. É a Turquia, tá? São países grandes, né, com bastante representatividade, inclusive com governos não tão democráticos, mas que eles estão no mesmo nível de Brasil, do ponto de vista de proteção de dados. Então, essa variável de proteção de dados ela vai impactar demais dentro da transformação digital. Mas observem que, independente das empresas aderirem ou não, a chave vai virar. Né? E quem não aderir vai ter punição sob o ponto de vista da LGPD. Então, a gente viu qual é a release do fator 4.0, o cenário Brasil. Deixa eu colocar mais 2 slides aqui para a gente entender exatamente por onde começar. É importante a gente entender que nos modelos até começo dos anos 2000, 2010, né, processos, pessoas e tecnologia. Sempre que vocês entraram nas organizações, perguntavam, e aí, como é que são os processos, pessoas e tecnologia? Sempre disso. Isso daí você virava produto e depois vinha estratégia. Aí você pode dizer, não, antes na minha empresa não é assim, não, a estratégia vem primeiro do que o produto. E deveria vir. Né? Eu fiz questão até de colocar a estratégia lá no cima para forçar o raciocínio de como e de quanto a gente vai precisar mudar. Por exemplo, no novo modelo de transformação digital, a estratégia tem que ser a partida, que ela vai estar alimentada por uma base central de dados, onde esses dados vão ser o nosso guia, né? O drive vai ser os dados, e nós vamos precisar de ferramentas de analytics, inovação, conexões de alta capacidade e de processo de tecnologia que não vai desaparecer nunca. Né? E aí sim nós vamos ter o processo. Essa figura, talvez ela não seja muito clara sobre o que ela quer passar, que isso, na verdade, ela representa um ciclo, né? É um ciclo que eu trouxe do Ágil, para mostrar que o produto agora ele vai precisar rodar em ciclos menores e mais rápido. Então, o produto, por exemplo, que é hoje, daqui a 2 meses pode não ser mais esse produto. Né? O ciclo de vida do produto ele precisa ser gerenciado de uma maneira diferente do tradicional que a gente vinha ao longo dos anos. A transformação ela não pode ser do mesmo tamanho do digital,
ela não suporta nesse momento em função de tudo que está acontecendo. A gente já tem digital demais. O digital ele não pode ser maior do que a transformação, de maneira que a gente traga todas as ferramentas, todos os recursos para a organização, mas foque só no digital, esqueça a questão da transformação. E a transformação ela tem que aparecer como processo de mudança mais forte do que a infraestrutura de mudança que é o digital. Tá? Então, sempre que a gente pensar em transformação digital, na cabeça da gente, a gente precisa entender o seguinte, que a transformação, dentro desse conceito, ela precisa ser processo de mudança mais forte, e aí, como eu estou falando de processo de mudança, eu estou falando de mindset, de forma de pensar, do que o digital propriamente dito. Eu tenho uma apresentação aqui, um videozinho, que ele é bem curto, tá? E vale muito a pena ver. Eu vou colocar aqui para vocês, do Gerd Leonhard. Né? Ele é um consultor alemão e ele é um apaixonado por tecnologia, por entretenimento. Eu vou compartilhar ela aqui com vocês, e ela só tem duração de 4 minutos, mais 2 slides e a gente encerra. Mas vale muito a pena ver, e eu não queria deixar de compartilhar com vocês. O áudio tá bom? Perfeito. Sim, Edson. Tá perfeito. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change, or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen. The future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it.
Let's live and lead from here. Exato, pessoal. As melhores práticas, né? Fazer com que os líderes participem do processo, isso aí é o fundamental, é a resposta para a nossa pergunta, né? Por onde a gente começar, a gente precisa que a liderança, o CEO, o CIO, o CFO, né? Todos participem, né? Estejam engajados nesse processo, ter uma visão de propósito claro, isso precisa ser muito transparente dentro da organização, definir indicadores, né? De performance, e não só definir, mas como acompanhar eles, né? Entender a lacuna da empresa. É importante que as empresas entendam, né, quais são as suas dificuldades, as suas limitações, não forçar demais o ritmo da mudança. Veja aí que paradoxo, né? A velocidade exponencial e a gente colocando aqui que não deve forçar demais. Se realmente não deve forçar demais, cada empresa tem a sua velocidade, tem o seu ritmo. Alinhar as estruturas de sistema ou suporte, essa é a parte mais fácil. Reforçar os comportamentos desejados. Então, assim, o desdobramento da estratégia dentro da organização, ela precisa ser muito bem conduzida, né? Diretoria, gerência, coordenação, supervisão, operacional, tudo desdobrado numa linguagem que seja entendível pelas camadas que seguem, né? E controlar e escalar, né? A transformação digital ela precisa ser uma coisa escalável, ela não pode ser limitada a você ter uma solução que você não consegue crescer de forma orgânica. Por fim, né, enquanto não houver a mudança da engrenagem principal, que somos nós, que somos as pessoas, o resto vai ser framework, sistema, software, e é isso. Eu queria agradecer ao Eli, né, nosso Eli France, nosso presidente, nosso líder aí, né, pela oportunidade da apresentação. Agradecer a todos os colegas aí que fizeram com que essa apresentação fosse possível, o Robson, a Thaís, o André, o Ricardo, né, o Pedro, que está aqui com a gente, né? Então, tá aí meu contato, tá? Meu e-mail pessoal, se alguém quiser, meu e-mail pessoal do PMI, né? Veja como é que está funcionando já a coisa, né?